Às vezes um tiquitinho. Ótimo. Bom, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a cada um dos novos participantes e dos participantes veteranos do Caju. Essa é a edição, né, ou como diriam os youtubers, essa é a temporada do segundo semestre de 2022 e a gente tem, tradicionalmente aqui no Caju, como eu falava, na verdade, nos bastidores, por linha de investigação, debruçar-nos não apenas sobre o acesso à justiça no seu sentido mais amplo, mas fazer um questionamento mais profundo sobre a teoria do direito, a teoria do processo, o direito constitucional. E dentro dessa sistemática, nós temos por hábito sempre selecionarmos um ou um conjunto de textos para o desenvolvimento de uma atividade de seminarização para fomentar o debate acerca de um determinado ponto que é de extrema relevância para essa linha. E, de certo modo, nós vamos nos deparar esse semestre com um autor que, de certo modo, a gente ainda não dialogou com ele de maneira direta. O professor Jeremy Waldron é um professor neozelandês, porém residente, domiciliado nos Estados Unidos, professor da Universidade de Nova York, é talvez um dos mais importantes professores que dialogaram, principalmente na última etapa de vida com o professor Ronald Dworkin, e Waldron nos entrega aqui um questionamento de uma linha de raciocínio, de uma linha de tradição de investigação norte-americana, extremamente diferente, talvez, da caixinha que nós, muito atingidos pela tradição alemã, vamos pensar. Porque o que o Waldron quer questionar é, de maneira muito direta e de maneira até muito pragmática em determinados pontos do seu raciocínio, qual é a legitimidade para o Poder Judiciário, e aí não apenas para a Suprema Corte. Vamos lembrar que os Estados Unidos seguem aqui uma tradição de controle de constitucionalidade difuso. A Suprema Corte não é a única a realizar a declaração de inconstitucionalidade, mas é aquela que o faz em última instância, na verdade, através do writ of certiorari. Mas Waldron está exatamente questionando qual é a legitimidade para que esse Poder Judiciário, oriundo de uma certa leitura de sistemas de freios e contrapesos, ainda que, de certo modo, ligado ao espírito das leis de Montesquieu, tem para declarar essa inconstitucionalidade. Ou seja, por que o Poder Judiciário pode? Ou, talvez a pergunta do Waldron, será que realmente o Poder Judiciário pode? Será que realmente o Poder Judiciário pode tudo isso? E quais são as consequências dele poder tudo isso? Será que o Judiciário não deveria ter um design constitucional mais restrito? Essa não é uma pergunta exclusiva de Waldron, essa é a pergunta de uma linha de tradição, e de uma linha de tradição que tem uma representatividade muito grande, principalmente na tradição dos Estados Unidos, onde, dentro dessa lógica, talvez um dos primeiros a levantar esses questionamentos tenha sido o professor Alexander Bickel, numa obra curiosa chamada The Last Dangerous Branch, onde exatamente ele vai tocar nessa ferida e dizer, poxa, mas por que a Suprema Corte pode? Será que realmente nós podemos nos submeter a um governo de juízes que pode dizer para um parlamento ou um Congresso Nacional que o serviço dele não está certo, que o serviço dele não é válido, não é democrático
e, consequentemente, atuar aqui numa função negativa, retirando a eficácia e, segundo algumas teorias, até a existência da norma constitucional, da norma infraconstitucional. Quer dizer, esse é um debate quente, digamos assim, que a tradição norte-americana, de certo modo, vai nos entregar. Assim como Waldron hoje participam desse debate de maneira muito intensa, o professor Mark Tushnet, e também a gente vai ter aqui o professor Cass Sunstein, na Universidade de Harvard, o professor Michael Dorff, o professor Larry... gente, esqueci o nome Nossa, do professor de Yale, que escreve com Michael Dorff. Credo, falta de café, faz isso. A gente tem lapsos de memória, né? Daqui a pouco eu lembro. E também, de certo modo, o próprio professor Bruce Ackerman vai lançar aqui alguns questionamentos. Por que eu digo que isso pode parecer estranho para nós? Porque nós somos muito formados a partir da nossa doutrina tradicional do banco de escola, a pensar o controle de constitucionalidade como uma coisa óbvia, né? E muitas vezes a pensar o controle de constitucionalidade no modelo trazido ali pela Lei Fundamental de Bonn ou pela Constituição da Áustria, muito bem representado pelas investigações de Hans Kelsen no seu Jurisdição Constitucional. E aqui, né, de certo modo, Waldron acha que resolver o problema do ativismo judicial implica em resolver uma impossibilidade de decisão sobre a constitucionalidade. Certo modo, podemos perceber que há, na leitura de Waldron, já é um spoiler, mas, ao mesmo tempo, uma chave de leitura, o pensamento de um autor que acredita que há uma separação radical entre direito e política. E, portanto, a função política não deve ser exercida pelo Poder Judiciário. Essa função cabe aos tribunais. Cabe ao Parlamento, ao Congresso Nacional. Enfim, né, são algumas questões trazidas por Waldron para a gente poder pensar essa proposta. Acho que vale também dizer, né, essa obra ela não está sendo escolhida porque a gente concorda com o autor, mas a gente tem que ler o autor, até para a gente poder dizer se a gente discorda ou não, ou a que medida a gente discorda do autor. Né? Seriam essas as provocações iniciais aqui para a gente poder pensar, contextualizar essa discussão. Né? E aí essa discussão ela se liga no Caju, porque é exatamente o que a gente está discutindo no ano passado inteiro e no primeiro semestre desse ano é a questão da legitimidade da jurisdição. Problemas como a análise econômica do direito, a interferência da tecnologia e até mesmo pensar a construção de uma decisão legítima permeada por vieses cognitivos e por ruído, mostra para nós que os juízes são seres humanos, às vezes, embora eles não aceitem ou não queiram aceitar esse fato. Mas seriam essas as provocações iniciais. Acho que eu vou aproveitar também e dar um bom dia para esse grupo novo que está chegando, Pedrão. Então, muito bom dia aí. A gente está com uma leva nova de estudantes que vêm participar. Então, a gente fica muito contente de vocês estarem aqui conosco e aceitando esse convite, né, essa escolha a dedo aqui do Pedron, da gente avançar nas discussões. Né. Acho que esses textos são sempre muito importantes e aqui o Waldron faz, né, essa costura das discussões da teoria do direito, no caso aqui com a teoria política. Isso é sempre muito bom para que a gente possa ir construindo um caleidoscópio aqui
para as nossas pesquisas, tá? Para aquilo que compõe cada um de nós aqui, as discussões sobre jurisdição, acesso à justiça, inteligência artificial, né, processo propriamente dito, etc. Acho que a palavra fica aqui à disposição. Hoje é um momento de apresentação do autor, apresentação da obra, né? O autor já deve ter feito o tema de casa, né? O Pedrão já mandou ali uma apresentação do autor, já devem ter pesquisado outras obras dele, né? Ele é um autor que fala de um lugar, de uma tradição da common law, né? Então é importante a gente fincar esse aspecto, né? E tem uma outra obra bem relevante, talvez mais conhecida no Brasil, que é a dignidade da legislação, né? Então, ele recupera clássicos, e eu acho que é importante que a gente se aproprie, né? Não só de quem é o autor, para a gente fazer, né? É um estudo aqui, então, como é que a gente faz a leitura da obra? Quem é o autor, da onde ele fala, com quem ele dialoga, né? E nesta obra, o que em especial ele fala e o que ele já falou em outras obras, né? Então, isso aqui é quase um passo a passo, né, para a gente fazer esse enfrentamento. E aí, sim, aí agora a gente vai fazer as discussões, eu não sei se a gente vai projetar, se a gente vai distribuir aqui os capítulos, né, Pedro? Mas isso sempre é muito importante da gente ter muito claro, né, e em que medida ele vai dialogar com aquilo que a gente já discutiu e com aquilo que a gente pode vir a discutir, com aquilo que vocês estão discutindo aí nas pesquisas de vocês, ou insights que ele tira, ele nos dá, para que a gente possa tirar daqui uma outra pesquisa, uma outra abordagem. Tá? Acho que é isso. A gente fica bem feliz com essa safra nova aqui, nesse nosso horário, que é o que nos restou, né, Pedrão? É o sábado, de manhã, às É o sábado, 7h30. Angela. Agora, bom, vamos ver, né? Bom, esse ano acho que fica como está. As alterações da malha aérea talvez acabem provocando novas mudanças. Ah, verdade, porque talvez a gente no sábado esteja viajando. Me parece que talvez a gente tenha, Nós, mas os acho que é só alunos, para ano que enfim. vem, né? Mas esse ano é assim, Esse ano permanecemos sempre aos segundos sábados de cada mês, mas a Azul parece que vai mexer nos horários dos voos, e aí vamos ver como é que a coisa vai ficar dentro desse contexto, né? Aí só o futuro nos reserva. Bom, pessoal, eu queria apresentar aqui, deixa eu compartilhar minha tela, o sumário da obra em questão do professor Waldron, porque já no nosso grupo do WhatsApp, eu apresentei aqui uma sugestão de divisão do texto para seminarização, para que a gente possa, dentro dos encontros agora de outubro, novembro, dezembro, termos condições aqui de enfrentar o texto e, consequentemente, analisá-lo na sua inteireza. A gente tem aqui o primeiro capítulo, né, de certo modo, onde o Waldron vai apresentar o seu conceito de constitucionalismo e percebendo aqui uma certa diferença de leitura de autores tradicionais que pensam o constitucionalismo inerentemente como a defesa de direitos fundamentais ou da tomada de postura contramajoritária dos tribunais na defesa desses direitos fundamentais, como o cerne do controle de constitucionalidade. O capítulo 2 aqui, ele vai definitivamente marcar a posição dele de por que ele entende que o controle de constitucionalidade tem problemas e talvez poderia ser substituído por uma outra modalidade. Vai fazer, né, uma análise aqui da relação desse poder judiciário com o design constitucional, pensando
de certo modo, não apenas na tradição norte-americana, mas em si na tradição norte-americana, embora, mais uma vez, o Waldron não seja norte-americano, ele dialoga com norte-americanos, como neozelandês, ele cresceu e se formou na tradição do common law. Parte 4, né, ele vai estar discutindo aqui realmente se os tribunais são uma forma de decisão contramajoritária e vai estar estabelecendo aqui essa proposta dos diálogos entre legisladores e juízes ao final da sua obra. Dentro desse contexto, eu coloquei lá no grupo, né, a ideia de que a nossa divisão, então, tomasse como referência os capítulos 1 e 2 no encontro de outubro, os capítulos 3 e 4 no encontro de novembro, e fazemos uma reunião de encerramento com um pedaço mais curto do texto, para que a gente possa fazer essa conclusão nossa, usando apenas o capítulo 5 do texto do Waldron. Eu não incluí, vocês vão perceber, eu não incluí a apresentação e um estudo prévio, que são feitos, no caso, a apresentação pelo Roberto Gargarella e pela Paola Bergalo, e esse estudo prévio pelo Juan Bartomeu, que foi um professor argentino que estudou com Waldron nos Estados Unidos. Né? E aí, isso aqui fica de leitura prévia para vocês começarem o texto. Né? Então, a gente pode tomar depois como referência para o nosso diálogo a leitura do Gargarella e Bergamo e a leitura do Bertomeu, mas, essencialmente, a gente já vai entrar no Waldron propriamente dito dentro desse texto, ok? Bom, para a gente operacionalizar lá no grupo, né, quem ainda não prestou atenção, nós já estamos compondo os grupos que farão as apresentações aqui, tá? Eu estou vendo que um monte de gente está pulando para dezembro, e o texto de dezembro é um texto mais curto, tá, gente? Senão a gente vai ter tanta gente em dezembro que vai ficar parecendo um jogral. Cada um vai ler ou seminarizar um parágrafo do texto do Waldron, e eu preciso de voluntários para o início do texto, também lá em outubro. Perfeito? Vamos ver se a gente tem voluntários aí. Obrigado, Fernando. Pessoal, alguma dúvida, né, a respeito disso? Acho que vale a pena lembrar, né? Quem vai apresentar tem que ter muito cuidado para não ler apenas o seu capítulo e, consequentemente, ter uma visão parcial do que a obra realmente está entregando. Né? Então, muito cuidado com a leitura do todo, na verdade. O grande ganho de qualidade não é a leitura fatiada, mas a compreensão de todo o trabalho, como o texto vai se desenvolver. Tem um movimento, digamos assim, de começo, meio e fim, no raciocínio do Waldron, nessa construção. E, de mesmo modo, né, aqui, quem quiser fazer nas suas apresentações, eventualmente slides ou alguma coisa, não há também problema nenhum. Eu costumo brincar, Ângela, que eu só não vejo com muito bons olhos teatrinhos. Dancinha pode, Pedrão? Dancinha pode. Nós estamos na era do TikTok, Ângela, tá difícil competir. Infelizmente, está difícil competir.
Pessoal, dúvidas? Angela, acho que está todo mundo dormindo ainda, tirando a Jamília e a Bruna. Nem as O câmeras pessoal deve estar abriram, tudo só Jamília e a conectado da Bruna. cama. Ó, não, Maria Eduarda abriu agora. Se eu abro essa câmera aqui, É vai só ser a cara do difícil das sono, pessoas professor. se manterem até atentas. Bom, Pedro está fazendo uma pergunta que é uma pergunta importante, né? Tempo de apresentação. Eu acho que para que a gente possa, dentro do nosso cronograma, ter uma etapa para comentar a apresentação e para comentar o texto, a gente tem que pensar aqui que talvez a nossa apresentação ela tem que girar em torno de pelo menos, para também não ficar muito raso, Pedro, ou muito caricata a apresentação, mas também não muito extensa, algo em torno de 60%, 70% do nosso tempo, porque aí a gente consegue ter um tempo de debate propriamente dito. Pode falar, Pedro. Bom dia a todas e a todos, professora Ângela, professor Flávio Pedron. Peço desculpas em não abrir a câmera aqui, mas de fato eu perdi a hora e o trem está meio bagunçado por aqui. Mas eu falo em relação ao tempo, não é nem para ser chato, não, mas é justamente por essa questão dos comentários, porque às vezes essa orientação que foi dada para a leitura integral da obra, ela acaba não se verificando quando a gente não abre. Então, eu vejo, às vezes, alguns colegas que se ocupam o tempo inteiro daquela temática, mas a gente não consegue abrir para os demais que, às vezes, querem participar por conta de tempo. Então, foi só uma observação mesmo. Não, você está coberto de razão, Pedro, e eu acho que é uma pergunta importante, tendo em vista novos participantes que não conhecem a dinâmica do Caju, para que eles possam se organizar exatamente nessas apresentações. Me parece, né, eu acho que se a gente conseguir imaginar o nosso horário e uma apresentação dividida entre vocês com 60% desse tempo, 70% desse tempo, a gente consegue ainda ter como fazer um debate produtivo. Oi, Evelyn, bom dia, pode falar. Bom dia, gente. Ô, Pedrão, eu queria perguntar se o horário vai permanecer esse de 7h30? Ou hoje foi só porque a apresentação, para ser com uma coisa com mais calma e tal? Não, é porque, na verdade, os meninos da graduação parece que têm uma atividade mais tarde, 9 horas. E então isso chocaria e acabaria forçando a gente a alterar o nosso ritmo, ou até tirar do segundo sábado mensal, como a gente tradicionalmente estava estabelecendo, Evelyn. Agora, bom, não sei, né? Não sei para vocês se esse horário é um horário muito sacrificante. Eu sou suspeito. Há 1 hora atrás, a minha filha já estava pulando da cama e perguntando se eu já ia tomar café da manhã, porque já tinha luz do dia. Então, assim, ultimamente, as minhas possibilidades de permanecer na cama até 8 horas não existem. Então, assim, eu estou de pé. Não sei o que é preferível para vocês. Pedro, depois, até se você quiser dar um recado sobre esse mini curso, né, acho que pode ser interessante para quem eventualmente não saiba. Obrigado, professor. Mas eu vou deixar para a Jamile, que faz aí parte da organização e está mais por dentro, para ela dar o recado aí. E ela já está mais arrumada, toda pronta aí para o mini curso. Oi, gente, bom dia. Eu quero aproveitar aqui para convidar vocês
para participar. Eu verifico que tem muita gente também da graduação aqui, não é isso? Então, esse minicurso, ele está voltado... Vocês estão me escutando bem? Ah, ok. Desculpa, viu? Esse minicurso, ele está voltado para que possamos entender quais são as melhores práticas a serem utilizadas com os cartórios. Então, hoje nós estamos num mundo, né, um judiciário aí bem abarrotado, e nós precisamos entender qual é a melhor forma de trabalhar e se de repente eu consiga resolver a minha demanda de forma extrajudicial. Então, foi pensando nessas possibilidades que nós montamos esse minicurso, tá? Ele vai ter, assim, são 3 sábados. Então, esse minicurso, ele vai trazer as perspectivas, as formas de trabalhar de forma extrajudicial. Então, estamos aí com a advogada. Hoje nós temos uma advogada, que é a doutora Joana. Temos a oficial substituta, Ana Carolina, e temos também a oficial Maíra, que é de Guanambi. Então, assim, ó, são pessoas que já têm toda essa vivência, essa experiência de cartório, e que fazem a nossa rotina se tornar mais célere e, de repente, atender, de fato, o que as partes querem quando procuram, né? Porque quem procura uma situação de inventário, para um inventário, por exemplo, ele quer celeridade, ele quer agilidade, já que o inventário tem todo aquele histórico, tem toda aquela, né, que é longo, que demanda muito, é muito caro. Então, todas essas dicas serão passadas nesse encontro. Vai ser muito bacana. Não, as inscrições ainda estão abertas, tá? Eu peço licença, eu poderia publicar aqui, professor Pedron, professora Ângela, o link vou colocar então no nosso grupo, tá? Convido a todos, vocês vão se apaixonar pela forma como elas falam, como elas transmitem esse conteúdo, porque além de prático, é extremamente importante para a nossa vida, não só acadêmica, mas muita gente aí, ou quem já está no mercado e que ainda tem receio, né, do extrajudicial, ou até aquele que está ainda na graduação e precisa entender como funciona. Então, eu convido todos vocês, vou colocar o link, tá, de acesso aqui no nosso grupo do Caju. Muito obrigada, aguardo vocês, tá? Joia. Obrigada, professores. Obrigado, Jamile. Né? Fica aí o convite a todos os participantes, tendo em vista a importância dessa reflexão. Bom, e aí, pessoal? Né? Podemos, então, manter esse horário? Né? Acho que, de certo modo, né, a gente consegue trazer aqui os nossos participantes, né, sem sacrificar, eventualmente, o sábado de todos. Ótimo, ótimo. Então, acho que a gente pode considerar como oficial o nosso horário de 7h30, né, para a gente poder desenvolver. Excelente. Todos já conseguiram se inserir nos respectivos encontros para seminarização? Estou vendo se tem alguém faltando aqui. Mas acho que não. Oi, Bruna, bom dia. Professor, licença, bom dia novamente a todos. Eu só quero enfatizar uma mensagem que a colega Bárbara, inclusive, mandou no grupo, para que o pessoal se divida de uma forma
equalizada, porque alguns grupos estão com mais pessoas do que outros e isso pode interferir na apresentação. Sim, pessoal, dá uma olhada aí. Tem um grupo com 8, um grupo com 7 e um grupo com 4. Vamos migrar aí, senão vai ser impossível seminarizar. Fica bem... Eu migrei o segundo porque o terceiro lotou. Então, bora equalizar aí, por favor. Bárbara, mas até que a gente tem que pensar aqui o seguinte, né? Proporcionalmente, a gente vai estar com algo em torno de 3 a 4 pessoas por capítulo. No encontro do dia 5, realmente, nós vamos ter só um capítulo. Professor, faz sentido. Eu olhei quinto e encerramento, achei que ia pegar 2. Não, Então, encerramento somos nós que vamos fazer. É a nossa então tá certo. reflexão tradicional e até a preparação para o próximo, né? Então, acho que está equilibrado, está equilibrado. Aí agora é os apresentadores do dia 2 e do dia 3 definirem quem vai abordar o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, né, para poder dividir entre vocês essa questão. Mas, de certo modo, tá legal, tá legal. Acho que é isso mesmo. Né? Como o texto não tem um encerramento, eu acho que vale lembrar isso. Ele não tem nem um capítulo de introdução, nem um capítulo de conclusão. É o Waldron escrevendo. Então, ele tem isso. Né? Ele tem isso como característica aqui, na verdade. E o capítulo 5 ele é um capítulo menor proporcionalmente. Quer dizer, proporcionalmente não. Os capítulos estão mais ou menos subdivididos aqui, com umas 30, 40 páginas cada capítulo, o que deixa ele mais ou menos redondinho. Né? Ele não é um texto longo, se a gente for imaginar aqui. Nós estamos seminarizando 200 páginas esse semestre em 3 encontros, o que não é nada absurdo. Érica, sempre o segundo sábado de cada mês. Né? Então, aqui, o segundo sábado de cada mês. Outubro, nós estamos falando do dia 8. Novembro, nós estamos falando do dia 12. E dezembro, nós estamos falando do dia 10. Tem só uma preocupação que me passou pela cabeça agora, mas acho que pelo horário isso talvez não seja um problema. Né? É a Copa do Mundo, que no final de novembro, dezembro, mas acho que não vai chocar, não deve ter jogo É à tarde, 7h30 da manhã. Pois é, isso que eu estou falando, não deve ter jogo 7h30 da manhã, né? Mas, sei lá, deve ter aficionado por futebol que daqui a pouco pergunta, pô, mas e o dia do jogo? Né? Mas calma, o jogo fica para parte da tarde, gente. Eu também não sei nem quais são os horários. Eu peço desculpa pela minha total ignorância intencional futebolística. Mas eu nem olhei o calendário da Copa do Mundo, não. Mas, enfim, acho que não tem problema, não choca, não tem nenhum feriado, não tem nenhuma questão aqui que está criando obstáculo para a gente manter esse nosso horário e manter essa sistemática do segundo sábado de cada mês. Perfeito? Mais alguém? Gente, alguma dúvida com relação à sistemática? Alguma dúvida com relação à obra? Todo mundo já teve acesso à obra, ela já foi compartilhada no grupo, né, de modo que fica fácil todo mundo ter acesso.
A professora Ângela falou uma coisa que é importante, né? O Waldron é um autor ainda pouco lido por nós brasileiros e, portanto, o mercado de livros não teve ainda interesse em outras traduções do Waldron, além do Dignidade da Legislação, que saiu pela Martins Fontes. Eu desconheço, na verdade, uma outra tradução do Waldron. Infelizmente, né, aqui para o português. Acho que não temos realmente essa opção, né, digamos assim. Não temos essa opção. Quem quiser conhecer um pouco mais do autor, inclusive, como a gente disse, né, esse aqui é a página dele na Universidade de Nova York. Então, ela tem aqui os programas de disciplina, o mini currículo com a publicação, etc., dos trabalhos do professor Waldron. Então, ajuda também a nossa leitura aqui. Eu queria também marcar uma questão interessante que se dá aqui, que esse texto do Waldron, que nós estamos, na verdade, trabalhando, né, ele reflete os trabalhos do Waldron, mais ou menos ali situados em 2014, 2015. Né? É um texto, na verdade, é um conjunto de textos que foram publicados por volta de 2014, e que, se vocês depois olharem, o Waldron tem algumas obras mais atuais, embora ele tenha deixado, de certo modo, o tema da discussão do controle de constitucionalidade fechada a partir dessa obra. Né? A dignidade da legislação, o direito e discordâncias, são obras do início desse século. De certo modo, esse é um texto de revisitação do Waldron. Então, inclusive, a gente vai estar trabalhando com a versão mais madura do autor. Né? O autor que já passou aqui por diversos debates, como autores, como eu já disse, do Dworkin, Ras e outros, e isso é importante. Né? Acho que isso é importante para a gente entender esse autor. O Waldron agora está numa pegada muito forte de discussão sobre o conceito de dignidade e a ideia de discussão de igualdade. Tem sido aqui os temas centrais no debate de Waldron, então vale a pena, né, quem quiser conhecer um pouco mais também desse autor, que às vezes fica aí um pouco deixado de lado. Ok.
ele tem um diálogo, salvo engano, Pedrão, com um filósofo brasileiro, né, o Mangabeira Unger, a partir daquele texto lá dos Pequenos Segredos, né, Uhum. do Unger, que é um autor brasileiro mais velho que o Waldron, né, e que circula bastante na tradição da common law. Então, é interessante observar como o Waldron também não está, ele não desconsidera, né, o contexto, os autores brasileiros, né, então faz esse diálogo. Acho que é importante a gente fazer essa radiografia, né, o Pedrão sugere, né, olha só, tem outras obras, né, que ele escreveu, a gente está trabalhando com uma obra já mais madura do autor, então é importante que a gente adquira essa habilidade, né, de verificar quem é o autor que a gente está lendo, o que ele já escreveu, com quem ele dialoga, quem são as influências dele. Salvo engano, ele tem dupla formação também, Pedro. Ele é filósofo, tem Ele é formação em filósofo e jurista. Ele está jurista. alocado na Universidade de Nova York nos 2 departamentos. Olha aí. Então, ele Então, leciona tanto uma cadeira de teoria política quanto de filosofia do direito. esse é o lugar de onde ele olha para as questões jurídicas. Acho que isso é importante. Então, tá aí. Acho que a gente tem um bom semestre pela frente, bons sábados aí com café e o Waldron. Exatamente. Vale lembrar, né, que a Universidade de Nova York ela é aqui uma universidade com uma tradição de pensamento extremamente crítico, extremamente fora da caixinha, né? Ela foi uma universidade onde grandes professores passaram, lecionaram e seguiram carreira, né? Então vale conhecer um pouquinho também da NYU. Salvo engano, deixa eu ver, no site da NYU, ou pelo menos nessa página do Waldron, inclusive, ele tem alguns textos que vocês conseguem ter, inclusive, acesso clicando no link, né? E salvo engano, sim, o Waldron tem perfil no academia.edu. Ele tem Twitter? Sim. E ele responde. Ele é gente boa, ele é simpático, né? O Waldron já esteve aqui no Brasil, na verdade. Ele veio num evento coordenado na UFMG pelo professor Thomas Bustamante e pelo professor Marcelo Catoni. Enfim. Então, realmente ele conhece os autores brasileiros, ele dialoga com os autores brasileiros. E isso vale pensar também, né? Deixa eu colocar aqui o... Tem o trabalho de um orientando do Lênio, que escreveu sobre o Waldron, né? Tem também, muito bom, por sinal. O Lênio sempre refere. Não. Ele ali, eu não sei se é o Rafael. Eu acho que é o Gilberto Monbach, eu acho. É verdade. Gilberto. Só da gente dar uma... buscar aqui e ver se eu acho. Se vocês olharem, né, no academia.edu do Waldron, tem diversos artigos dele disponibilizados gratuitamente para vocês. E tem esse texto que a Ângela está lembrando, que dialoga com o Waldron. Deixa eu colocar o link do livro, que é também muito interessante. Saiu pela editora Juspodium na coleção de teses e dissertações. O Gilberto.
né, entre positivismo e interpretativismo, a terceira via de Waldron aí, né? Vale a pena aí conhecer. É um trabalho bem legal. Ô, professor, o senhor tinha falado mais cedo, eu não sei se eu entendi errado, que a teoria do Waldron, ele em algum momento tem algum contato com o Robert Brandon? Ou foi erro meu? Não, com Dworkin. Com o Eu Dworkin? realmente desconheço um diálogo do Waldron com Brandon. Eu abri aquele livro teu, Teoria do Direito Contemporâneo, para procurar aqui se eu achava alguma coisa, mas é sem Dworkin mesmo, né? Não, o Waldron lecionou na mesma universidade que o Dworkin lecionou e, portanto, tiveram esse embate, né? O Waldron tem um editorial na data da morte do Dworkin na New York Review of Books, aliás, muito bonito sobre Dworkin, né? Onde ele disse que, embora eles discordassem, eles eram grandes amigos. Isso que eu queria saber, eles discordam, né? É bom saber. Então, eu vou fazer já. Autor que acha que o controle de constitucionalidade é inconstitucional. Estava tentando mostrar o livro aqui, mas eu não sei nem como virar a câmera. Mas é isso, pessoal. É um livro do professor Pedron, chamado Teoria do Direito Contemporâneo. Aí ele analisa a teoria jurídica de Ronald Dworkin, de Robert Alexis, do Habermas, do Gunther e do Brandon. Aí é muito bom para quem ainda não teve contato, quem está na graduação. Vou aprender a virar a câmera aqui no celular para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Esse, ó. Esse, né? Porque a capa mudou com as edições. Tá com a mais nova. A capa muda. A editora gosta de alterar radicalmente a cada nova edição. Né? Mas, enfim. Eu acho que o Waldron é um autor que a gente precisa dialogar mais com ele, né? Outro autor, como eu comentei, é o professor Mark Tushnet. Aqui, deixa eu desativar esse meu efeito, que vai entregar também o Taking Back the Constitution e um outro conjunto de textos onde ele defende essa posição de que a jurisdição constitucional ela não deveria existir, né? E aí você tem um debate nos Estados Unidos muito grande, ligado a duas tradições, os liberais e os comunitaristas, sobre a forma de ver o papel do judiciário. Né? O Waldron ele é cético no que ele diz com relação à ideia de que o judiciário realmente protegeria as minorias. E acho que se a gente assiste à Suprema Corte dos Estados Unidos hoje, principalmente depois do overruling do precedente Roe vs. Wade, eu tendo a ter um pouco de razão ao Waldron, né? Eu acho que a tese do Waldron principal aqui é de que a verdadeira proteção é a proteção legislativa e não a proteção judicial. Que questões que envolvem um debate mais profundo sobre quem nós somos enquanto sociedade não deveria ser decidido por juízes. Questões como aborto, eutanásia, casamento de pessoas do mesmo sexo, entre outros temas polêmicos, deveriam ser resolvidos pelo legislativo, porque o legislativo tem a representatividade da eleição e, portanto, segue a regra da maioria propriamente dita no seu sentido político. Mas esse é o ponto fulcral aqui para a gente pensar essa questão, né? Como eu disse, essa corrente ela é uma corrente muito forte, ou tem se tornado cada vez mais forte dentro dos Estados Unidos, digamos assim. E aí a gente tem que pensar no momento em que nós estamos, né, ou a nossa forma
brasileira de compreensão do controle de constitucionalidade? Um contraponto e uma curiosidade é que essa obra do Waltron é dentro de uma coleção do Gargarella, né? Sim. E o Gargarella tem uma compreensão absolutamente diferente quando ele vai defender e falar lá da justiça dialógica, né? Então, tem esse texto aqui, essa é a coleção Direito e Política, né? Da século XXI. Essa daqui, ó, seria assim, é no outro extremo, né? Por uma justiça dialógica, o Poder Judicial como promotor da deliberação democrática, que até poderia ser uma próxima obra para a gente estudar, Pedrão, de repente. Essa Sim. aqui, ó. Porque ele vai defender aqui o poder dos juízes. Aí a gente, de repente, colocaria os dois a se digladiar aqui a partir das nossas reflexões, né? E daqui a pouco a gente construiria um caminho. Acho que é um texto, de repente, interessante, porque é noutra pegada, assim, completamente diferente. E é na coleção dele, né? Exato, exato. Essa coleção ela está muito bem montada, ela está muito bem traduzida, enfim, então acho que vale bastante aí. É uma coleção que a gente pode aproveitar muito. Bruna, eu não sei se você levantou a mão agora. Perdão, professor, na verdade a mão está levantada desde a última vez que falei. Não, Esqueci de abaixar. perdão. Fui eu que não prestei atenção, desculpa. Bom, pessoal, é isso. Né? Acho que é isso. Acho que a gente cumpre aqui a nossa função, o nosso desafio, digamos assim, de nos lançarmos à busca de uma compreensão da proposta do professor Jamie Waldron. Bom, gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todas e todos e desejar aqui, né, esse semestre produtivo. Acho que é isso, né, Pedrão? Então, obrigada por participarem, que a gente tenha um bom semestre aí pela frente, boas reflexões e muito comprometimento. Obrigada, pessoal. Um bom dia aí para todos, um bom final de semana. Obrigada, Pedrão. Um grande abraço, gente. Ei, prof. Gente, Ângela. só lembrando que tem um evento, tá? Começa daqui a pouquinho. Vocês podem fazer a inscrição ainda, as inscrições continuam abertas. Obrigada, tá? Obrigada, Ei, Pedrão. Obrigada, Ângela. Tchau, gente. Aguardo vocês. Professora, tu pode esperar um minutinho, Ângela?